E qual que é a resposta para todo o problema do homem? Jesus Cristo. Amém? Do que o homem precisa? Jesus. Para o homem ser curado, o que ele precisa? Jesus. Para o homem ser restaurado, o que ele precisa? Jesus. Então, tudo que a gente necessita, encontramos através da vida de Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele continua fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. E aí eu tinha apontado 3 coisas que o Evangelho faz em nós, né? Passado, presente e futuro. O passado, o que Jesus fez? Nos justificou. Então, através da morte e da ressurreição de Cristo na cruz, através da cruz ele nos justificou. E o que é justificar? Ele pegou toda a culpa que tinha no pecado sobre nós e levou sobre si. E não existe mais peso de pecado no sentido de condenação para que não estejamos eternamente com o Senhor. Então o pecado ele ainda traz consequências, só que não mais eternas. Agora Jesus quebra e através do perdão dos pecados, da justificação dele na cruz, nós temos livre acesso a Deus novamente, né? Castigo esse que o homem recebeu quando estava no Éden, né? Quando Deus disse assim, olha, se ele continuar aqui comendo do fruto da vida, ele vai viver eternamente no pecado. Então, eu vou colocar uma separação aqui, né, dessa árvore, mas da mesma forma que o pecado veio por um homem, a salvação virá por um homem também, o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Amém? Então, falamos sobre o Evangelho de Jesus. Então, o que ele fez com você, por mim, no passado, nos justificou. E o que ele faz no presente? Ele nos santifica, certo? Então, justificação no passado, no presente, santificação. Santificação para que a gente possa, como resultado do encontro com Deus, então Deus nos encontra, nos perdoa, nos justifica. E como resultado, né? Por conta do que acontece, nós passamos a viver uma vida santa. Então você não faz o que faz para que Jesus te encontre. Você faz o que você faz porque Jesus te encontrou. Entende a diferença? Você não faz o que você faz para que Jesus venha te encontrar. Mas você faz, através da santificação, o que você precisa fazer, viver uma vida mais parecida com Cristo. Por quê? Porque Jesus te encontrou já. Amém? Então não é por mérito, é por gratidão, é por graça, é por misericórdia. Amém? E a gente vai falar sobre isso durante a pregação de novo hoje, mas isso precisa estar bem claro, não à toa que esse é o maior tema debatido, divulgado durante todo o Novo Testamento. A salvação, ela não vem por meio daquilo que você faz. Vamos repetir junto? A salvação não vem por aquilo que eu faço. Você pode orar 10 horas por dia. Alguém aqui ora 10 horas por dia? Todo mundo, né? Mas digamos, você ora 11 horas por dia. O que muda isso na sua salvação? Nada. Não, mas pastor, agora eu vou orar 12 horas por dia. Glória a Deus pela sua vida. O que isso vai mudar na sua vida? Em relação à sua salvação, nada. Mas isso vai te transformar. Que você vai estar na presença de Deus, buscando a Deus. Significa que só tem vida com Deus quem ora 12 horas por dia, sim ou não? Não. Mas se você pode e quer, ore 12 horas por dia. Mas lembre-se que tudo que você faz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo nós fazemos para a glória do Senhor. Então, se você trabalha 8 horas por dia e ora 1 hora, você agradece a Deus por isso, você abençoa o seu dia, você vive uma vida segundo o propósito do Senhor, porque o seu trabalho faz parte da sua oração para Deus. Então, quando você trabalha, as pessoas olham para você e falam assim, ali está um filho de Deus. Porque ele é íntegro, porque ele trabalha bem, porque ele é excelente, porque ele se esforça, porque ele chega no horário, porque quando ele atrasa ele pede perdão, quando ele faz algo de errado ele se corrige, porque você é um representante de Cristo. Então quando você trabalha, você é um cristão que trabalha. Quando você trata bem sua família, você é alguém que é cristão, que é membro de uma família. Quando você é um esposo, você é um cristão que é esposo de uma mulher. Quando você é esposa, você é a mulher cristã, que é mulher de um homem. Então, o primeiro filtro da sua vida é que Jesus te encontrou. Então, tudo que você faz reflete a Cristo. Deve refletir a Cristo. Existem, vamos dizer assim, disciplinas, né? Que a gente chama de disciplinas espirituais, orar, jejuar, ler a Bíblia, conhecer a Deus, e elas são, de fato, coisas que a gente precisa fazer, mas não para que a nossa salvação mude, mas para que nós venhamos a mudar e sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Então, essa foi o resumo daquilo que Jesus fez, justificação, daquilo que Jesus faz, santificação, e para o futuro, daquilo que Ele continuará fazendo em nós e fará
na glorificação das nossas vidas quando ele voltar e a gente vai morar eternamente com ele. Então, perfeito você será só quando ele voltar. Mas enquanto você não é perfeito, você segue para a perfeição em ser parecido com Cristo Jesus. E isso não significa não errar, significa em errar, pedir perdão, se acertar. É assim que funciona a vida. Então, crente peca? Peca. Crente peca igual, vou falar uma coisa para chocar aqui, igual quem não é crente? Sim. Só que qual que é a diferença do crente? Ele pede perdão, ele se corrige, ele corre atrás, ele tem o Espírito Santo para falar, olha, não faz isso. E aí a diferença do homem do mundo e do homem com Deus é que ele não vive no pecado. Ele peca, mas ele não vive no pecado. Essa é a diferença. O pastor Anselmo usa um exemplo muito legal, que é como se fosse o padeiro e o cara que sabe fazer pão. O padeiro, ele vive no ofício de fazer pão. Então tudo gira em torno de fazer pão. Ele trabalha fazendo pão, o sustento dele é fazendo pão, tudo é fazendo pão. Já o cara que sabe fazer pão, ele faz tudo e eventualmente ele faz pão. Esse é o homem de Deus. Ele peca, mas eventualmente, às vezes ele peca todo dia, mas ele não vive para pecar. Ele não, o norte da vida dele não é o pecado, os seus prazeres, os prazeres da carne, e sim o prazer e a vontade de Deus. Amém? Então você não é padeiro de pecado, amém? Você é um homem que de vez em quando peca, mas que sempre se arrepende e volta para a presença do Pai pedindo perdão. Essa é a diferença. Amém? Então, justificação passado, santificação presente, glorificação futuro. Aquilo que Jesus fez por mim e por você tem impacto no seu passado, no seu presente e no seu futuro. E a mensagem que ele tem para nós é que ele já venceu. Isso significa o Evangelho. Há uma boa notícia para quem crê em Cristo Jesus. Toda dor, todo sofrimento, todo choro vai ter um fim. E esse fim acontecerá em Cristo Jesus também. Amém? Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem, nós falamos da primeira treta que teve na igreja. E a gente vai passar por outras questões que foram trazidas, né, através dos livros no Novo Testamento. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma visão mística, meio cósmica assim, né, de que as pessoas estavam com o olho fechado, aí elas acordaram e Deus falou assim, escreve isso. Aí ele, tipo, meio Chico Xavier assim, né, e aí saiu um livro. Não foi assim que aconteceu. Eu falei, né, isso no culto passado. Basicamente, existe uma vida em comunidade, certo? Aqui nós temos uma vida em comunidade, sim ou não? Então nós estamos vivendo, estamos conhecendo a Deus, estamos entendendo o que é a vida com Deus. E no meio desse processo, a gente aprende que tem coisas que a gente precisa lidar de uma maneira um pouco especial. Então digamos que não é o caso, graças a Deus, que aqui existisse um problema de falta de recursos, por exemplo. Então eu, como pastor, estou vendo essa situação, eu olho para a minha realidade como igreja, e aí eu falo com a igreja uma mensagem para poder ajustar essas questões de recursos. Deu para entender? Então é assim que funcionava. O autor, ele olhava para a igreja, ele via o que acontecia dentro da igreja, e aí ele escrevia uma carta para essa igreja. Amém? Então, existe um problema, aquele que lidera a igreja, aquele que ensina a igreja, ele avalia o problema, Deus o inspira e ele, com base naquilo que Deus o inspira, fala para a igreja sobre a necessidade da igreja. Amém? Então, a gente falou de Atos 15, não sei quem lembra, a gente falou sobre Atos 15, dos irmãos que estavam indo para a igreja pregar sobre a necessidade do cumprimento da lei de Moisés para a salvação. E aí eu falei para vocês, quero reforçar, porque esse é o tema principal, basicamente, do Novo Testamento inteiro. Tomem cuidado das coisas que as pessoas dizem que você precisa fazer para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Porque o que a gente precisa fazer para alcançar a salvação em Cristo Jesus? Nada. Ele já fez. E ele que faz, né, através da graça. Então você chega aqui e fala assim, Cabral, para você ter uma vida com Deus, para você ser salvo, para você precisa 3 pontinhos. Cuidado. Porque o que você precisa é de Jesus. O que eu preciso? De Jesus. Isso não significa, reforçando, que você não precisa orar, jejuar, você precisa de tudo isso, mas porque você precisa. Não porque Deus precisa disso para que você seja alcançado. Porque o que ele precisava fazer, inclusive, ele não deixou na sua mão. Ele veio, desceu, viveu, morreu e ressuscitou. Amém? Todo mundo entendeu? Então, aquilo que a gente precisa exercitar na nossa vida de santidade em Deus é para que você seja mais parecido com Ele. Não para que Ele seja mudado em relação àquilo que Ele já fez por você. Porque a salvação Ele já te deu.
quando você reconheceu. Então não tem nada que Jesus ainda vai te dar do que você já não tenha recebido. Vocês entenderam? Não há nada que Jesus ainda vai te dar do que aquilo que você já não tenha recebido, que é a salvação nele. Então, todo mundo vai orar mais depois dessa pregação? Talvez, porque você precisa. Mas não para mudar o coração de Deus, vai mudar o seu coração. Todo mundo vai jejuar mais depois dessa pregação? Talvez. Mas porque Deus precisa do teu jejum? Não, mas porque você precisa mortificar a sua carne. E a gente precisa entender através das Escrituras por que a gente faz o que a gente faz. Porque senão a gente, no fim das contas, está adorando um Deus que não é o nosso Deus. Porque o Deus que precisa de uma oferta, o Deus que precisa de um mérito próprio para você alcançar algo, não é o nosso Deus. O nosso Deus faz por graça. Aleluia. Por que ele fez o que ele fez por você? Porque ele te ama, ponto. E porque ele quis. Não foi porque o Maurício deu o dízimo de 10 mil reais por mês. Amém? Se ele der 10 mil ou se ele der R$1, isso não vai mudar em nada o que Deus já fez por ele. Porque o povo pagão que trocava com os deuses dele, falava assim, ó, eu vou fazer uma oferta, aí o Senhor me dá uma guerra. Eu vou fazer uma oferta, aí o Senhor me dá uma coisa. Deus não é assim, ele dá porque ele te ama. Ele já deu, na verdade. Ele quis te escolher, me escolher. Por quê? Porque ele te ama. Acabou. Resumidamente é isso. Isso significa que você não vai ser transformado pelas coisas que você precisa mudar no seu coração? Não, você precisa mudar coisas no seu coração. Você precisa deixar que Deus transforme a sua mente. Metanoia. Por isso que Deus fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Senão a gente vive no paraíso com mentalidade do Egito, né? Com mentalidade do deserto. Deus já te deixou livre, mas você ainda acha que você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, que foi o que a gente falou no culto passado. Amém? Então essa é uma sequência de pregações baseadas nos livros do Novo Testamento, para que você possa entender como viver uma vida com Deus. Com base naquilo que a igreja sofreu lá atrás, que os autores dos livros perceberam, escreveram, inspirado por Deus, foi o que a gente leu no começo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, certo? E falaram assim, ó, gente, tomem cuidado, porque os erros do passado não são diferentes dos erros do presente. São os mesmos erros, os mesmos. O que muda? Antes tinha um nome X, agora tem um X com um Y a mais. Mas é a mesma coisa, não muda. E a gente vai ver junto. Amém? Então falamos sobre Atos e agora vamos falar sobre Romanos, tá? Vamos passar por Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Eu vou falar bem rapidinho, mas por que eu estou falando isso? Porque aí vocês não vão poder falar mais, mas eu ouvi, não tem essa do que você ouviu. Você tem a responsabilidade de conhecer a palavra do Senhor Jesus. E aí você vai avaliar com o filtro da palavra de Deus aquilo que você precisa reter e aquilo que você precisa não reter. Por que isso é importante? Porque a sua vida com Deus, ela é sua, ela não é minha. E aí a gente vai falar com Deus e eu falo assim, poxa, mas eu te dei um livro. Lembra da história do começo? Da Tawane? Pô, mas eu te dei um livro completo. Por que ao invés de você ler, você mandou uma mensagem para o profeta do Pix? Sei lá, né? Vou falar qualquer coisa. Que você foi ver uma música. Isso é um problema? Não é um problema, mas você tem a fonte daquilo que você precisa. Você tem Jesus. Então, a partir desses problemas, a gente vai avaliar e vai corresponder àquilo que a gente precisa durante essas situações que a gente vai lidar. Glorifica a Deus pela vida da nossa igreja, mas mesmo na nossa igreja nós temos problemas. Lá fora nós temos problemas, pessoas buscam a gente, acredito que todos já tenham passado por isso. Como é que é lá na tua igreja? Vocês já ouviram? Como é que é lá na tua igreja? O que vocês pensam de tal coisa? Porque uma vez eu ouvi, é assim. E aí você pode responder, porque você agora sabe. Amém? Agora não, você já sabe, eu só vou lembrar, né? Todo mundo aqui já sabe. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, eu passei 3 perguntinhas básicas para todas as vezes que a gente lê a Bíblia. A gente vai lembrar dessas perguntas e a gente não vai errar. Quais são as 3 perguntas? Primeiro, quem escreveu? Então, quem foi a pessoa que escreveu? Falei do estilo de pregação aqui de cada um, né? Do Anselmo, da Solange, do meu. Eu tenho um estilo de pregação, o Anselmo tem o dele e a Solange tem o dele. E a nossa vivência mesmo, nossa experiência de vida, vai trazer uma certa abordagem diferente para cada pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele escrevia de um jeito. Por quê? Ele era mestre da lei, ele tinha aprendido vindo do judaísmo. Então a forma como ele escreve é uma forma A.
Pedro é de um jeito, João é de outro jeito, então cada um tem um jeito de expressar aquilo. E é importante você entender, por exemplo, por que Lucas dá tanto detalhe de coisas que outros apóstolos não deram. Por quê? Porque ele era médico, para ele era importante essa questão do detalhe. Quando ele fala de doença, ele fala não só da doença, mas o que a doença causava na pessoa. Então a forma como você lê a Bíblia muda. Lembra do exemplo do panfleto que eu dei para vocês? Se você ler um panfleto escrito a melhor pizza da Zona Noroeste, não é porque ela é a melhor, é um panfleto. O cara tá tentando encher a bola da pizzaria dele, né? Mas se você pega talvez um jornal falando concurso sobre a melhor pizza da Zona Noroeste, é diferente. Teve um concurso, teve votação. Não é a mesma coisa? A melhor pizza da Zona Noroeste, mas uma é uma coisa e outra é outra. Tá dando para entender? Amém? Então, quem escreveu Romanos? Alguém lembra quem escreveu Romanos? O apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja em Roma. Então, quem escreveu? Paulo. Para quem escreveu? Para a igreja em Roma. E qual que era a grande questão da igreja em Roma? Exatamente. A divisão entre judeus e gentios. Lembra-se que Jesus era judeu e ele começa a pregar e alguns judeus se convertem ao cristianismo. Amém? Só que a verdade do evangelho é tão poderosa que ela não só alcança os religiosos, ela alcança também quem não crê em nada. Amém? Ou quem crê em outras coisas. Porque qual que é a resposta para todos os problemas do homem? Jesus. Então, só tem problema quem é religioso? Não, quem não é religioso também. Quem é ateu, quem é agnóstico, quem for. Então, existia um povo que já tinha uma cultura religiosa, que eram os judeus, e existia um povo que não era tão religioso quanto os judeus, talvez com a sua religião, com o seu jeito, que eram os gentios. E o que são gentios? Quem não é judeu. Então, se você não é judeu, você é gentil. Essa é a diferença. Aconteceu um probleminha lá em Roma, o imperador de Roma expulsou os judeus de Roma. Então, imagina, você mora em Santos, vem um decreto, todo mundo que é crente não pode morar em Santos. Aí você vai morar lá em Cubatão. Aí aqui na igreja só tem gentil. Igreja de gentil, a galera não sabe o que é a lei de Moisés, Antigo Testamento. Do nada o próximo prefeito entra e fala, gente, quem era crente e morava em Santos pode voltar. Tá tudo bem, não existe mais isso. Aí você volta. Quando você chega na ZN, como é que tá a igreja? Caramba, gente estranha, festa estranha com gente esquisita, né? Um monte de gente assim, aí você fala, caramba, não era assim quando eu era lá. Pô, era diferente e tal. Então esse foi o problema, porque a galera chegou e falava assim, você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, os judeus, porque eles estavam acostumados com a religiosidade antes de Cristo. E tem uma galera que faz churrasco todo fim de semana de carne de porco, imagina, atenção. Então Paulo escreve para esse povo nessa condição, amém? Então Paulo começa a pregar, né? Começa a viajar e pregar nos lugares, e aí ele encontra uma igreja nessa situação. E aí o desafio de Paulo qual que é? Mostrar que todos pecaram. Todos. Não só os gentios, os judeus também. Todos eles pecaram. E a lei de Moisés, ela é insuficiente sem Cristo Jesus. Vamos ler junto? Agora o Anthony vai trabalhar bastante. Vamos lá, Anthony. Romanos 3, 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não são só os gentios que estavam vivendo uma vida de pecador, os judeus também. Então não importa se você tem uma vida... mas eu nasci na igreja. Não importa. Você precisa de Jesus. Mas o fulano não sabe. Não importa. Ele precisa de Jesus. Então todos pecaram. Todos. Ali não estão alguns. Está todos. E estavam destituídos da glória de Deus. Romanos 7,15. Próximo, olha lá. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então Paulo está falando, olha, aquilo que eu quero fazer de bom, não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Por quê? Nós somos humanos, nós somos falhos. E Paulo era o quê? Judeu. Olha só que interessante. Né? Então, já para quebrar o paradigma. Não é só o gentil, o ímpio que tem problema com obediência, que tem problema com vida com Deus. Todo mundo tem. Isso traz uma humanidade para todos nós. Porque às vezes a gente coloca uma capa de religiosidade e fala assim, mas fulano... Irmão, pecado é pecado. Tem uns pecados que Deus gosta um pouco menos, mas pecado é pecado. E o efeito do pecado em nós é igual. Todos nós precisamos de Jesus. Romanos 8,7. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus. Então, ele está deixando claro, gente, não tem um que se salve. Não tem um que se salve. Todos nós precisamos de Jesus. E aí vem a resposta, que é a justificação pela fé. Lembra o que Jesus fez? Justificou, santifica e glorifica.
Então, a resposta para todos nós foi o que Cristo fez na cruz. Amém? Vamos ler junto? Romanos 1,17. A justificação de Deus revelada como o motor da vida cristã. Porque é revelada a justiça de Deus. Viu só como as coisas estão conectadas? Então, se a partir de amanhã chegar alguém aqui um pouco mais religioso que você, ou nada religioso, ele precisa da mesma dose de Cristo na vida dele, assim como você precisa também. O que você vai falar para ele? Meu irmão, vem cá, vamos junto. Porque o mal que você tenta fazer e faz, eu também tento e faço todo dia. Você não é menos ou mais especial. Todos nós precisamos daquilo que Jesus fez na cruz. Todos, sem exceção. Então, essa divisão que estava acontecendo na igreja, Paulo fala assim, vocês estão tudo no mesmo barco. Não adianta. Farinha do mesmo saco. Todo mundo pecou. Mas eu sou judeu. Não quero saber. Então, se, graças a Deus isso não acontece, mas se aqui a gente tivesse a realidade de alguém demonstrando que é mais santo porque viveu a vida toda na igreja, aí você fala, irmão, a gente pecou, tá tudo certo. Amém? Vamos ver? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pelo quê? Foi pelo que fez? Foi pelo tempo que jejuou, pelo tempo que orou, pela quantidade de vezes que leu a Bíblia completa? Foi pelo quê? Temos paz com Deus. Então, se antes nós éramos adversários de Deus, em Cristo Jesus nós nos tornamos amigos de Deus. Independente do teu passado, independente do que você fez. Em Cristo Jesus, agora você é amigo de Deus. Amém? Então foi resumidamente o que Paulo estava tratando. Deixa a religiosidade de lado, porque ela sozinha, sem Cristo, não faz nada. Só torna você chato. Só torna você um pouco soberbo, porque você sabe um pouco, né? Mas não muda nada. Porque todo mundo pecou. É isso que Paulo está falando. E aí eu deixei 3 perguntinhas aqui para você. Será que nós ainda tentamos comprar o favor de Deus com um bom comportamento? Será que quando você olha a sua vida com Deus, olha aquilo que Deus faz por você, porque Deus é tão bom que Deus faz coisas por nós? Ele é um pai que ama, é um pai que cuida. Será que você ainda atribui isso a algo que você fez? Eu era assim, só que eu fazia o contrário. Quando eu pecava, eu já falava, amanhã, sei lá, meu pneu vai furar, vou bater o carro, vai acontecer alguma coisa, cara, porque não devia ter feito isso. Ó a mente. Eu faço algo de ruim me acontece. Eu faço algo de bom, Deus me abençoa. Mas o que a gente aprendeu hoje? Que isso não muda o que Deus faz por nós. Isso não significa que o pecado não tenha consequência, e ele tem. A depender do pecado, sei lá, se você furar o sinal vermelho, que é pecado, se você furar o sinal vermelho, você pode bater. Aí você fala assim, viu só, Deus me castigou. Não, irmão, você passou no sinal vermelho. É assim que funciona a vida, certo? Deu para entender? Então, primeira pergunta. Será que você ainda tenta comprar o favor de Deus com um bom comportamento? O bom comportamento que nós temos é um resultado de quem foi escolhido e encontrado por Deus. E não o motivo pelo qual Deus te abençoa. Ele te abençoa porque Ele te ama, porque Ele é teu pai. Não pelo que você faz de bom ou mal. Quem aqui é pai sabe. Às vezes o filho faz malcriação, mas o amor que você tem pelo seu filho muda? Não muda. Mas você sente mais prazer em presentear teu filho quando ele é um bom filho. Não é verdade? Mas quem lembra da história do filho perdido? Que vão chamar de filho pródigo. O pai viu que o filho voltou, ele falou, meu filho estava perdido. E ele faz uma festa. É assim que funciona. E o outro irmão fala, pô, mas ele fez mas você está desfrutando todo dia. O que você faz de bom não é o necessário para que você tenha mais ou menos favor. O que importa é a vida daquele irmão que estava perdido. Então, quantos de nós, com esse pensamento, não temos o pensamento do irmão mais velho, do filho pródigo? Pô, Deus, estou fazendo tudo certinho, nada acontece comigo, agora o fulano ali peca, faz tudo, foi promovido, está com carro novo, comprou carro. Mas espera aí, irmão. Aquilo que você precisa, Deus já te deu. Ele pode te dar, pode te abençoar também, mas se você está vivendo por isso, não é o que a palavra nos ensina. Amém? Todo mundo entendeu aqui? Então, segunda pergunta. Como é que a paz altera o seu nível de ansiedade espiritual? Essa paz que Cristo nos dá. Será que a gente consegue viver e passar pelos períodos de dificuldade e lembrar que essa paz ela transforma a nossa vida? E terceira pergunta. A nossa segurança
está na performance do que a gente faz. Então, não, essa semana vai ser uma bênção, porque eu estou orando, porque eu estou... Ou está naquilo que Jesus fez por você. E de novo, pessoal, aqui não é uma pregação contra as disciplinas espirituais, mas para mudança de mente de que aquilo que você faz é bom para você e não para que Deus mude quem Ele é com você. Amém? Tá todo mundo aqui ainda? Como a paz... Ô, Anthony, abre lá em Romanos 5:1, por favor. Como a paz que Paulo apresenta em Romanos 5, capítulo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Como essa paz com Deus altera a nossa ansiedade espiritual? Então, primeira pergunta, será que você ainda tenta comprar o favor de Deus com um bom comportamento? Segunda pergunta, como essa paz, altera o seu nível de ansiedade espiritual? E terceiro, sua segurança está na sua performance ou na justiça imputada por Cristo? Amém? Então, ponto importante. Todas as vezes que você ler o livro de Romanos, esse é o tema central. Você pode aplicar diferente na sua vida, mas o que o autor estava querendo dizer é isso que a gente falou aqui. E só um ponto importante de curiosidade, a Bíblia, originalmente, ela não tinha divisões. O que isso significa? A carta aos Romanos não vinha assim, carta capítulo 1, vinha uma carta. Alguém já pegou uma carta na mão? Um nome, ó, de Felipe para Silvio. E aí, Silvio, tudo bem? Lá no final, saudações. Isso é uma carta. A forma como a gente tem a Bíblia hoje foi uma forma que uma pessoa chamada Stephen Langton, lá em 1227, disse assim, cara, eu vou colocar isso daqui para o pessoal se situar melhor, achar mais rápido o livro. Isso é um artifício didático para que você aprenda mais fácil e mais rápido a Bíblia. Mas a carta de Romanos é uma carta só, uma unidade completa. Então, a gente às vezes separa e fala sobre temas específicos dentro da carta, mas a carta ela tem um objetivo único, que é lidar com as questões de divisões entre judeus e gentios. Então, o tema principal dessa carta é esse. Isso significa que toda a pregação que for de Romanos vai ter esse tema? Não necessariamente, mas ela precisa passar por isso. Porque esse é o intuito da carta. Amém? Deu para entender? 1 Coríntios, passando agora. Quem escreveu 1 Coríntios? Paulo. Para quem ele escreveu? Para os coríntios. Então existia uma igreja, né, nessa região, em Coríntios, que estava tendo um probleminha. Qual que era o contexto lá? Divisões, ó, divisão de novo. Divisões, imoralidade e desordem litúrgica. O que é desordem litúrgica? Quando eles se juntavam, dava confusão. Então vamos lá. Divisão, mais uma vez divisão. Será que a igreja tem problema de divisão? Ó, Atos, Romanos, agora Coríntios. Divisão, imoralidade e desordem. Vamos ler lá o que estava acontecendo? 1 Coríntios 1, versículo 11. Olha lá. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há desavença entre vocês. Então, olha só. Paulo está cuidando da igreja e aí ele recebe informações falando, ó, Paulo está dando uma treta lá em Coríntios, cara. Então, a partir desse problema, Paulo começa a escrever para tratar essas divisões. E isso corrobora o que eu falei no começo. Então, Deus usando o próprio contexto de cada igreja para tratar o problema de cada igreja. Amém? Então, 1 Coríntios 3:3. Porque ainda são... acho que tem uma antes, não tem? Uma parte do versículo antes? Mais uma. Não tem? Então vai do 2, por favor. 1 Coríntios 3:2. Não é certo que são carnais e estão... Opa! 1 Coríntios 3:2. Calma aí. Ó. Dei a vocês leite, não alimento sólido. Passa. Pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Próximo. Porque ainda são carnais. Então Paulo está falando, ó, eu queria falar com vocês um assunto um pouco mais maduro. Só que vocês estão muito carnais, vocês estão ainda muito imaturos. Pois, visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Então ele está falando assim, gente,
A carnalidade está evidente no meio de vocês. Vocês estão muito humanos, vocês estão humanos demais. Vocês têm que lembrar que vocês são agora cristãos. Então é isso. Lembra que eu falei? Primeiro, divisão, imoralidade e desordem litúrgica. Agora vamos ver lá o que está em 1 Coríntios 5:1. Por toda parte, olha só, por toda parte. Então está todo mundo falando que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre pagãos. Então imagina, o pastor vai pregar na igreja e fala assim, então, vocês estão pior que a galera lá de fora. O que está acontecendo? Nem entre os pagãos. Vocês estão fazendo coisa que nem quando vocês não eram de Cristo vocês faziam. O que está acontecendo? Então, é um problema real, de uma igreja real, que um apóstolo está falando e combatendo. Então, divisões, imoralidade e desordem litúrgica. E aí vem uma resposta da parte de Deus para os coríntios. 1 Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz, olha só, mais uma vez o Evangelho de Jesus. Então o que o ser humano precisa? Jesus. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, todo o problema da nossa vida é resolvido com a mensagem de Jesus. Ah, mas é chato, repetitivo, irmão. Não tem para onde fugir. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos olhar para o que Cristo fez. Nós precisamos olhar para o sacrifício de Jesus na cruz para começarmos a tratar das coisas que nós precisamos tratar na nossa vida. Amém? Então, aonde está a resposta do problema da igreja de Corinto? Jesus. Onde está a resposta do problema dos romanos? Jesus. Onde está a resposta do problema de Jerusalém, lá em Atos 15? Jesus. Onde está a minha e a tua resposta? Jesus. Só que como a gente vai achar a resposta daquilo que a gente não busca? Como a gente vai achar a resposta daquilo que a gente não conhece? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa conhecer o que Jesus fez e o que Jesus nos ensinou. Por isso que a gente tem que constantemente buscar conhecer Jesus Cristo. Isso não elimina os problemas, mas isso responde às nossas questões. Nos dá paz no meio dos problemas. Nos dá segurança em tempos de dificuldade. Jesus Cristo. Amém? 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. A resposta do amor como um padrão corretivo para o uso de qualquer dom. Então, você tem um dom, você usa o seu dom, use com amor. Por quê? O amor, ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o papel de Cristo em nós, em nos transformar, para que a gente haja em amor. Foi o que ele fez com a gente. Ele morreu na cruz por causa de algo que a gente possa dar para ele. O que ele ganhou morrendo na cruz? Que a gente possa chegar em hora e falar assim, então, Jesus, você morreu por mim, agora eu vou te dar algo. O que a gente pode dar para Jesus? Ele não pode dar nada. Foi por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor. Nada mais. 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Aí, esse versículo é um versículo bem conhecido, inclusive, e você pode aplicá-lo em um monte de questões na sua vida. Mas o que estava sendo tratado aqui era o problema da falta de decência e ordem aonde? Na igreja. Você pode usar esse versículo para falar na sua casa? Pode. Você pode usar esse versículo para falar no trabalho? Pode. Mas o foco principal dessa mensagem estava na igreja. Então, no momento de reuniões e comunhão entre irmãos, nós temos que ter decência e ordem. Por quê? Tinha uma galera falando em línguas do lado, outra galera profetizando no outro. Enquanto o pastor, vamos falar assim, pastor, né? Na época não tinha pastor, mas enquanto o pastor está falando, tem gente conversando, o outro está falando ali e está orando. Que confusão é essa? A gente não está nem conseguindo ouvir, nem conseguindo ouvir a profecia, nem conseguindo ouvir nada. Então, vamos ter decência, vamos ter ordem. Às vezes é um pouco chato, às vezes a gente chama atenção, gente, vamos fazer um silêncio, vamos sentar. Mas por quê? Para que a gente possa, com clareza, expor a palavra do Senhor. Amém?
Então esse era o problema em que os coríntios estavam enfrentando e a resposta de Deus para os problemas que os coríntios estavam enfrentando. Então 3 perguntinhas. O que isso tem a ver com a gente e como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Primeira pergunta. Os seus dons servem para a sua exaltação ou para a edificação do corpo? Aquilo que Deus nos deu, seja intelecto, seja sabedoria, seja ferramentas financeiras, aquilo que Deus te deu, você está usando para que isso volte para Deus ou para que isso aumente quem você é e te exalte para que você fique mais famoso, mais conhecido? Esse era a questão de Coríntios e é a pergunta que nós temos hoje. Segunda pergunta. Onde o espírito de Corinto, lá de divisão, tem ganhado espaço nos nossos corações? Será que a gente tem percebido que o problema da igreja que a gente mais ouve enquanto a gente lê o Novo Testamento, sendo a divisão, será que a gente não tem perpetuado essa divisão da igreja? E às vezes a gente olha como divisão como sendo apenas, sei lá, uma briga feia, mas talvez uma coisa que você ouviu, não gostou, e aí você já não falou mais com o irmão. Aquela pessoa é complicada. Tá, mas é isso que Deus espera de você? Eu falei, né, no domingo passado. Deus ama tanto você e esse seu irmãozinho complicado que vocês vão morar junto para sempre. Olha que maravilha. Tem que resolver, gente. Tem que conversar. A parte boa dessa parte aqui da pregação, e isso não é da boca para fora, é que nós somos crentes maduros e nós vemos isso, e não vemos isso acontecendo aqui na igreja. Mas daqui a pouco vão ter 100 pessoas. E aí vai ficar mais preocupante, mais difícil. Porque hoje tem pessoa, tem questões, né? Então, todo mundo sabendo do que está sendo pregado, compartilhe isso com o seu irmão. Não vamos deixar que, com o passar do tempo, as pessoas se achegando, crescendo, a gente não continue com essa característica de sermos uma igreja acolhedora, de ser uma igreja que ouve, que conversa, que se comunica, que resolve. Amém? Amém. E aí, para terminar, o amor descrito lá no capítulo 3 é o filtro das nossas reações de conflitos? Será que quando você tem um problema com alguém, você fala, o amor ele não inveja, o amor ele não guarda rancor, o amor ele não permanece com a divisão. Então, o amor ele precisa ser a base, o filtro daquilo que a gente faz para com o outro e para com Deus. Então, que nós venhamos aplicar esse filtro do amor nas nossas reações, nos nossos conflitos, dentro e fora da igreja. Amém? Então, aprendemos Romanos, Coríntios e agora a segunda carta. Também foi Paulo. Aí já muda agora o cenário. Antes era um problema que estava acontecendo saindo da igreja. Agora nós temos um problema de ataque de falsos apóstolos indo até a igreja. E aí vamos ler lá em 2 Coríntios 1:8 o que aconteceu. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Então aqui o apóstolo estava falando sobre o que eles estavam passando e mesmo com essa dificuldade, veja bem, né? Não tinha Uber, não tinha avião, não tinha nada disso. Então às vezes a pessoa ensinava, deixava um representante, ia numa outra igreja, ensinava, deixava um representante e voltava. E nesse meio tempo aconteciam problemas, aconteciam ataques, aconteciam várias situações. E às vezes a igreja, por ter ali um representante um pouco mais novo na fé, recebia pessoas que naquela época, até era um termo muito usado na Grécia, os sofistas, né? As pessoas que usavam da comunicação, usavam da boa eloquência e pregavam coisas que não eram a verdade. Mas porque era tão legal de ouvir, era tão envolvente, a comunicação perfeita, que às vezes ele olhava para Paulo e falava, mas Paulo prega mal, né? Esse cara é bom mesmo, hein? Olha como ele fala, só que não é a verdade de Deus. Então, qual que é a preocupação aqui? A preocupação é com a sã doutrina. Obviamente, nós que pregamos, buscamos a excelência em pregar também com mais qualidade, né? Mas o principal é a mensagem. O mensageiro é um cara pecador, assim como você, assim como eu, a gente erra, faz parte. Só que vamos tomar cuidado com as palavras bonitas que a gente ouve por aí. Porque existem muitas técnicas. E eu, inclusive, tenho probleminhas com isso. Porque às vezes eu falo assim, cara, é uma técnica que ajuda, mas eu estou fazendo para ajudar ou eu estou fazendo para convencer? É difícil. Porque existe um jeito de falar, existe um jeito de tocar, existe um método para você usar aquilo que você precisa para poder pregar a mensagem. Então, você imagina,
Você tem que pregar Cristo, somente a Cristo. Você tem ferramentas que ajudam, só que você tem que tomar cuidado para que a ferramenta não seja a mensagem. A mensagem é Jesus. Experiência é bacana, mas como eu falei, experiência a gente tem em um monte de lugar, em show, em balada, tem tudo no lugar. Deus não está preocupado com a experiência do culto, Deus está preocupado com a palavra sendo pregada e mudando o seu coração. Que é isso que você precisa e é isso que eu preciso. Isso significa que o culto tem que ser parado, tem que pregar de qualquer jeito? Não. Mas isso não é o principal. Então eles estavam tendo problemas com isso. Olha lá em 2 Coríntios 4:8. A pressão externa que tentava esmagar a esperança dos irmãos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Aí vai falar, abatido e tal. Então, qual que é a questão aqui? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que está se infiltrando na igreja. Com boa oratória, com boa comunicação, com algo que a gente quer ouvir, que é bacana, é gostoso, todo mundo gosta. É horrível, não sei quem já foi em aula assim de faculdade, de escola, tinha um professor, sabe aquele professor que sabe dar aula, que você fala, cara, eu queria ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, e tem um outro que é inteligente, o currículo do cara é desse tamanho, mas ele começa a falar, você fala, meu Deus, não quero ir embora, não quero... Acontece, é normal. Só que o que está sendo falado na mensagem? Tomemos cuidado com isso. E 2 Coríntios 11:13? 2 Coríntios 11:13 vai falar sobre a infiltração na igreja. Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Então, existem falsos apóstolos, falsos pregadores da palavra no meio do povo de Deus? Existe. Só que quando ele chega num povo como a gente, que vai pegar a Bíblia, vai ler e falar, opa, peraí, não é bem assim não. Isso não é legal. Aí você põe de lado. Se você tiver intimidade e abertura para falar com essa pessoa, fala, pô, então, irmão, a gente pode conversar, tomar um café, chama ele de canto. Porque essa preocupação e essa responsabilidade é nossa também. Você é um discípulo de Cristo. Então, não transfira essa responsabilidade. Atue dentro dessa responsabilidade, inclusive, para corrigir em amor. Porque pode ser que esse irmão até falou uma coisa que ele não conhece muito bem. Acontece. E você vai ser essa ferramenta de Deus na vida desse irmão. Agora, se ele for um falso mestre, o que você vai fazer? Para de ouvir. Amém? Qual que é a resposta do Espírito à igreja de Corinto? 2 Coríntios 1, do 3 ao 4. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Então, aquilo que Deus nos capacita para que a gente possa transferir para outras pessoas. Isso que a gente está aprendendo aqui é para que amanhã ou depois você possa discipular baseado na palavra de Deus. Aquilo que Deus te consola serve de consolo hoje para que você possa consolar outros irmãos quando estiverem passando pela mesma coisa. Esse é o poder do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Hoje a gente às vezes se encontra abatido, hoje a gente se encontra triste, e aí Deus te dá essa injeção de ânimo, te dá uma palavra de renovação, para que o próximo que chegue aqui, você possa abraçar e falar, eu sei o que você está passando, mas a resposta para o que você precisa é Jesus Cristo. Aleluia. Amém? 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É isso que Deus tem para nós, novidade de vida. Aleluia. Tudo que aconteceu, já ficou no passado. Deus tem uma nova vida para todos nós. 2 Coríntios 12:9. Ele, porém, me disse, a minha graça é o suficiente para você, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Então, pode parecer estranho, né? Falar assim, caramba, Deus age na minha fraqueza? É. Porque se for na nossa fortaleza, aí a glória vai para quem? Vai para a gente. Eu sei como faz, eu sei como é que resolve, eu sei... Mas Deus age em nós através da nossa fraqueza. Isso é tão engraçado que às vezes você está passando, por exemplo, por um luto e alguém sem saber chega para você e fala assim,
posso conversar com você rapidinho? Aí você fala, pode. E ela nem sabe que você está passando por luto. Ela fala assim, nossa, acabei de perder alguém que eu amo. Você pode orar por mim? Aí às vezes você pode pensar, pô, tá de sacanagem, né, Deus? Eu tô aqui chorando. Porque você tem um consolador dentro de você. Você sabe quem te consola, você sabe quem está te fortalecendo. E aí você pode passar. E aí lembra, na sua fraqueza, Deus aproxima as pessoas para falar assim, olha, vem aqui comigo que a gente vai chorar junto. Para que você possa ser fortalecido naquilo que tem te entristecido. Você está passando por um problema financeiro, aí vem alguém e fala assim, irmão, ora por mim que eu estou passando um perrengue, não tenho nada em casa, e você, amém. Eu estou passando um problema no meu casamento, aí vem alguém e fala, cara, olha por mim que hoje eu quase mandei embora minha mulher para fora de casa. Às vezes fala, amém, vamos orar junto. Tá entendendo o agir de Deus na minha e na tua vida? Então aquilo que ele faz em você, não para em você. Serve para que você leve para outras pessoas. E ele vai te aperfeiçoando na tua fraqueza. Para que nele você seja forte. Para que não haja mérito em você, mas naquilo que Deus faz em você. Amém? Então, 3 perguntinhas sobre Coríntios. Primeira pergunta. Você busca um evangelho de vitórias sem os problemas da vida? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que a vida com Deus não é uma vida de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Porque a verdadeira vitória Deus já te deu. É saber que você vai eternamente viver com Ele. Não vai para o inferno. Essa é a maior das vitórias. Significa que você só vai viver miséria, miséria, miséria com Cristo? Não. Mas isso não é o principal. E o que a gente busca às vezes? Vitória, vitória, vitória. Mas a verdadeira vitória a gente vai viver ainda. E aí a palavra vai dizer assim, aquilo que a gente vai viver no futuro em Deus não se compara a nenhum sofrimento presente. Nenhum. Enquanto a gente está vivendo, é difícil da gente olhar para frente e falar assim, como é que pode que o que eu estou vivendo não é o suficiente ou vai continuar acontecendo, mas tenha certeza que aquilo que você vai viver eternamente é muito melhor daquilo que você está passando. Se eu falasse para vocês assim, olha, abrem a conta do Nubank aí de vocês, vocês abrem ou de qualquer banco que seja, tem R$1 trilhão, e eu falar assim, me dá um centavo? Um centavo perto do seu 1 trilhão é o quê? Não é nada. E às vezes a gente se preocupa com um centavo do nosso 1 trilhão de reais. E é normal, porque a gente é humano, a gente é fraco. Mas é por isso que a mensagem de Cristo, ela não é uma mensagem que só aponta para o passado, não é só uma mensagem de consolo do presente, é uma mensagem de esperança para o que você vai viver no futuro. Para que você possa olhar para a sua conta bancária e falar assim, cara, isso aqui é 1 centavo só. Deus tem mais para mim. Aquilo que eu vou viver plenamente em Cristo não se compara com esse sofrimento que eu estou passando agora. E aí você pode chegar para o irmão que está passando a mesma coisa que você e falar assim, Deus tem uma boa notícia para você. Sabe esse luto? Sabe essa dor? Sabe esse choro? Eu também estou passando. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que essa dor vai passar. Amém? Glória a Deus. Então, você busca o evangelho de vitória sem espinho da carne? Segunda pergunta. Como você lida com a sua fraqueza diante de um Deus todo-poderoso? Como você lida com a sua fraqueza diante de um Deus todo-poderoso? Esse é o nosso Deus. Não há nada perto daquilo que Deus é para nós e em nós. Nada. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. E terceira pergunta. Onde está o seu consolo? Na mudança das circunstâncias ou na presença de Deus? Pensa aí numa situação difícil. Se até você morrer isso num passado, você vai conseguir permanecer em Deus? É difícil. Responder isso é difícil. Não é fácil. Mas a gente precisa saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu não quero passar o que eu estou passando para sempre, não. E eu não vou passar. Mas a gente se apega bastante nisso. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a nossa confiança, a nossa força esteja única e exclusivamente em Cristo Jesus. Amém? Amém. E a resposta que eu tenho para você não é uma resposta clichê, é verdade. Essa dor vai passar. E nunca mais você vai sentir essa dor. Nunca mais. Literalmente, nunca mais. Porque eternamente você vai viver na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém? Então já passamos por Romanos, por Coríntios, agora nós vamos para os Gálatas. Quem escreveu Gálatas? Paulo. Para quem? Para as igrejas na região da Galácia.
E o que será que essas igrejas estavam passando? Qual que era a dificuldade dessa igreja? Legalismo de novo. Olha só, divisão, legalismo. Divisão, legalismo. O que é legalismo? Se você não fizer isso, você não vai ter de Deus. Se você não fizer isso, se você não fizer isso, se você não guardar o sábado, se você não. Isso acontece hoje na nossa vida com Deus? Será? Olha o que diz lá Gálatas 1:6. Vamos lá. Olha só. Imagina, faz um teatrinho na sua cabeça. Paulo escrevendo para os Gálatas. Eu me admiro que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Pode ir para frente? Que na realidade não é o evangelho. Então presta atenção. A galera ouve, a galera lá está se juntando, conversando, falando da palavra. Aí vem uma pessoa falando algo diferente, aí o pessoal, vamos para algo diferente. Aí Paulo está falando, gente, sério? Vocês estão ouvindo a mesma coisa todo dia? A primeira mensagem diferente vocês abandonam? Gálatas 3:1. Olha só o que essa mensagem fez com os Gálatas. Ó Gálatas insensatos. Nossa, se o pastor prega isso daqui, o pessoal nem volta mais. Quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Quer dizer, a mensagem da cruz está aí, vocês sabem, vocês ouvem, vocês viram, tem gente que falou, eu vi. E aí o primeiro cara que prega uma coisa diferente, ó, vamos para lá. Isso só aconteceu lá, só nos Gálatas, né? No Brasil não acontece não. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separam de Cristo. Então você imagina, tá, eles estão ouvindo, vocês são livres em Jesus, vocês são livres em Jesus. Aí vem um cara e fala assim, mas vocês precisam fazer isso. Aí o pessoal, a gente precisa fazer isso. Quer dizer, vocês estão escolhendo de novo a escravidão da lei. Vocês estão escolhendo de novo deixar Cristo de lado e fazer por mérito aquilo que Cristo fez sem pedir nada de vocês. Então, ó, Deus está libertando vocês, aí vocês são libertos, aí vem um cara e fala, não, mas você precisa fazer isso. Aí todo mundo fala, não, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer um voto, a gente precisa fazer um... Mas Cristo libertou vocês disso aqui. Lembra da passagem que a gente leu lá no domingo passado? Assim, nem a gente, nem os nossos pais conseguiram cumprir isso. E agora a gente está mandando os outros cumprir também? O que está acontecendo? O peso que estava sobre a gente, Jesus foi e tirou. E agora a gente está escolhendo esse peso de novo? Cadê a coerência do que Cristo fez? Mas olha a resposta de Paulo através daquilo que Deus inspirou ele. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. No Filho de Deus. É pelo que você faz? É pelo domingo que você vem? É pelo jejum que você faz a mais? Não, você vive pela fé. Em Cristo Jesus. A sua vida agora é diferente. E repito, você vai orar menos? Não. Você vai jejuar menos? Não. Mas isso é o resultado daquilo que Cristo fez em você. E aí a gente não pode colocar esse peso em quem está chegando. Porque quem está chegando todo torto, todo errado, vai ver esse Jesus, vai olhar para a tua vida e vai falar assim, eu quero isso. E aí ele vai olhar e vai falar assim, cara, se bem que não dá para usar mais essa roupa, né? Não porque você falou, mas porque Cristo encontrou ele. Não dá para falar mais palavrão, não porque você falou, mas porque Cristo encontrou ele. E aí ele vai sendo transformado, porque ele encontrou a Cristo. Mas enquanto for a nossa palavra, enquanto for o nosso querer, essa pessoa só vai ter repulso. Ela só vai, pô, ser crente é isso? Não, ser crente é ser liberto em Cristo Jesus. Vem pra cá, ouve, toma um café, anda comigo, vamos trocar uma ideia, vamos andar na praia, vamos pedir perdão pro outro, e aí ele vai falar, cara, esse cara é diferente mesmo, hein? Esses crentes são meio malucos, né? Caramba! E aí do nada o cara fala, e aí fulano, vamos beber? Ah, não quero mais não. Por quê? Vai dizer que tu virou crente? Mas não foi por isso, é porque não faz mais sentido porque o que eu acredito agora, cara. Pô, vamos fazer tal coisa. Pô, cara, não quero mais. Pô, mas não é por nada, é porque, cara, eu encontrei uma coisa melhor do que isso. Porque quem convence é o próprio Espírito Santo.
Por isso que nós somos testemunhas quando recebemos o Espírito Santo. Porque a pessoa olha para você e fala assim, realmente, né? Caramba. A gente brinca lá na... E isso para a glória de Deus, tá? E não é porque meu pai tá aqui, não. Quando meu pai começou a ir para a igreja, o pessoal falava, e aí, Valci, vamos tomar uma, né? Aí eu falava assim, não vou não. Ih, virou crente. Era assim, né? Aí teve um que falou assim, pô, tu tá até mais branco, né, Valci? Tô olhando pra tu tá diferente. Eu tenho, né, que ele não faleceu, ele é vivo, que falou assim, eu quero ir na tua igreja, cara. Porque se tu se converteu, olha, Deus é verdade mesmo. Porque olha, não foi? E ele veio, não é brincadeira, ele veio aqui, na igreja. Ele veio falar, ô pastor, o que tu fez com o Valci? Porque o Valci, eu conheço o Valci é embaçado. Então, Sérgio, então, o que isso significa? Isso choca. As pessoas vão olhar pra você e vão falar, cara, tu tá indo pra igreja, cara? É mesmo? Será? Choca pro bem. Cara, quem viu o Luiz? Quem lembra do Luiz quando chegou aqui? Todo mundo lembra. Ele era diferente. Glória a Deus por isso. Mudou para melhor. Olha para a sua vida antes de você conhecer Jesus. E não é só diferente de aparência. Olha para o teu coração. Como é que você vivia antes de Jesus? E eu posso falar para você com certeza, com toda certeza, com a minha experiência. Eu sei quem sou eu com e sem Jesus. Quando a gente está sozinho, em casa, com a porta do quarto fechado, que não tem ninguém, a gente sabe quem a gente é em Deus. Ninguém precisa falar pra gente. A gente sabe aquilo que vem no nosso coração assim bem rapidinho, sabe? Vem assim, e como você reagiria e agiria antes de você conhecer a Cristo. E que às vezes você ainda luta até hoje para fazer. Mas agora tem alguém que fala assim, meu filho, não faz isso. Vai ser melhor para você. É isso que Deus quer. É essa mudança de mente que Deus quer em mim e em você. Porque aí as pessoas vão olhar e falar assim, cara, se fosse um tempo atrás, acho que a Rosana não ia fazer isso não, mas ela tá diferente. Ô Rosana, o que aconteceu? Eu lembro que lá quando a gente era adolescente, aconteceu um negócio parecido e você agiu desse jeito, mas você ficou quieta, você não respondeu. Você tem algum remédio para me falar, para eu tomar também? Aí só tenho. Qual que é o remédio? Jesus. No trabalho, teu patrão chega daquele jeitão assim, ó, tal. Aí você fala amém, Deus te abençoe. Tudo certo. Aí vem um abençoado e fala assim, cara, se fosse eu, não deixava não, hein? Aí fala amém, meu irmão, tá tudo certo. O que tu faz? Você quer saber mesmo? Posso te falar. Vem aqui. Domingo, 10 horas da manhã, a gente vai ouvir uma mensagem lá, Deus vai falar contigo. Ou então, não vamos esperar domingo não, vamos orar? Quer conhecer esse remédio aqui que eu estou tomando? Jesus Cristo. É assim que funciona. Deus quer te transformar e me transformar. Ele quer que você olhe para a cruz e fale assim, cara, não dá para viver igual. Essa era a resposta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 5:1. Olha o que diz Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Deus não nos chamou para viver um jugo de escravidão, Ele nos chamou para sermos livres nele. Amém? Gálatas 5, 22 a 23. Entretanto, o fruto do Espírito isso é o que o Espírito Santo faz em mim e em você. O que ele faz? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, cada dia você vai se aproximar dessas coisas, um pouco mais. Ah, mas está difícil, não tem problema. Um dia de cada vez. 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 Aconteceu alguma coisa? Amor, mansidão, paz. Não consigo. Perdão, me perdoa. Eu não quero. Eu quero dar na tua cara, mas Jesus me ensinou que não posso. E eu tenho que ser igual a Jesus. Você me perdoa? E aí você volta. Aí ainda a pessoa ainda fala assim, mas tu é folgado. Amém, irmão. Aí você vai se afastando. Amém. Deus te abençoe. Você vai fazendo assim, Deus te abençoe. Aí você põe a mão na cabeça, Deus te abençoe. Você vai embora. Deixa Deus agir na tua vida. Que você vai conseguir, em nome de Jesus.
Pergunta: você se sente mais santo por causa das suas regras ou por causa de Cristo? Você se sente mais santo por causa do que você faz ou por causa do que Cristo fez em você? Pergunta 2. O fruto do Espírito é visível em você ou apenas no esforço do que você está fazendo? Terceira pergunta. Onde você está trocando a liberdade pela segurança de um regulamento, de um mandamento? Amém? Amém. E para acabar, vamos falar dos Efésios. Quem escreveu a carta aos Efésios? Paulo de novo. Escreveu para uma igreja que desconhecia da herança e dos ataques, desconhecimento da herança e dos ataques espirituais. Efésios 2:1. A condição da morte espiritual antes da intervenção divina. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Essa era a condição do homem. Então, a gente tem que entender, fixar na nossa mente, que existe uma vida diferente antes e depois de Cristo. E essa vida sem Cristo, ela só leva a um resultado: a morte. Ponto. A vida sem Cristo só traz um resultado: a morte. Morreu, acabou e é isso. Só que não é isso que Cristo tem para nós. Cristo tem para nós a vida através da morte dele. Olha só que interessante. Ele morreu para que você possa viver. Efésios 4:14. O propósito é que deixemos de ser como criança. Lembra Gálatas? Lembra? Ó, tudo igual. Gente, vocês têm que crescer. Gente, presta atenção. O propósito é que deixemos, volta lá rapidinho, de sermos como criança. Próximo. Levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Existirão pessoas que pregarão meias verdades, falsas doutrinas, mentiras. E se a gente não souber o que está escrito na palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai ser igual criança. Vai para um lado, vai para o lado. Vamos brincar ali. Vai, vamos fazer isso aqui. Vai. Vamos fazer... Não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que sejamos maduros em Cristo Jesus. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando essa pessoa abençoada vier te atacar, não olha para ela com o olhar de que o problema é ela. O problema é quem está agindo nela. Porque senão a gente começa a pegar raiva das pessoas, né? A gente começa a pegar ranço das pessoas. E não é sobre isso que a gente tem que batalhar. Nós temos que batalhar sobre as questões espirituais que estão por trás das pessoas. E às vezes, a gente tem uma visão assim, de, por exemplo, está repreendido em nome de Jesus, mas o Joãozinho aqui está sendo usado pelo diabo. E aí você pensa o quê, né? Que Joãozinho estava sentado, aí ele não é de Deus, né? Ele está aqui no trabalho. Joãozinho trabalha comigo. Aí ele olha para mim e vê igual Moisés, né? O rosto brilhando, aí faz assim, tchuf, aí o diabo entra nele, aí ele fala, seu folgado, é assim que funciona. Não necessariamente, às vezes é assim também, mas não necessariamente. Às vezes, o fato dele andar na carne já o habilita a agir como um homem carnal. Então, às vezes, nós somos usados pelo diabo porque estamos vivendo carnalmente. Deu para entender? Não é porque o diabo o possuiu necessariamente, às vezes é verdade. Se você pedir esse discernimento do Espírito, você vai ver que existem pessoas que falam com você e nos olhos você vê outra pessoa. Isso é real. Mas quando não é assim, às vezes essa pessoa pode estar sendo movimentada pela ira, pela inveja, e não necessariamente existe uma entidade sobre ela, mas existe algo que provém da carne. Então, tome cuidado para que nem você seja usado pela carne e não pelo Espírito, e para que as pessoas ao seu redor não sejam, né, usadas pela carne ou pelo diabo, e você tendo esse discernimento no Espírito, porque a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. O homem espiritual discerne todas as coisas.
você tem um especial, você tem uma visão diferente, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Então, se você está vivendo uma situação e você não para e olha o que espiritualmente está acontecendo, peça a Deus que Deus vai te mostrar. E Ele mostra. E é real. Então, aquela pessoa está sendo usada contra você, você para, e aí internamente você já vai orando. Deus, toca essa pessoa. Irmão, vamos fazer o seguinte, vamos conversar depois? Me perdoa. Agora não é um bom momento, não vai ser legal, a gente vai brigar. Ou você sendo usado pelo Espírito. Você não precisa falar assim, sai demônio! Não precisa. Fala assim, irmão, eu vou beber uma água, espera 5 minutinhos, rapidinho, a gente vai conversar sobre isso. Você vai beber uma água, quando você volta já acabou. Aquela ira já baixou. A gente pode conversar agora? Antes da gente conversar, você me perdoa? Eu não quero que você se sinta ofendido com nada que eu venha ter falado. Só para deixar estabelecido aqui. A gente pode começar conversando assim? Você me desculpa? Sem ironia, tá tudo bem. A gente pode conversar agora? Já vai mudar tudo. Porque você é um homem espiritual e você discerne todas as coisas. Será que isso muda a forma como você trabalha? Será que isso muda a forma como você vive? Seu trabalho, sua casa? Então, você vai brigar com a sua esposa? Você fala assim, amor, agora a gente vai brigar. Mas vamos orar antes? Só para a gente brigar de um jeito legal? Senhor, abençoa minha esposa, ela é uma benção. Sem ironia, tá? Ela é uma benção, eu não quero ferir ela, eu não quero machucá-la. A gente vai ter uma conversa séria. Conduz essa conversa aqui. Amém? Com certeza, 50% da treta já dá uma aliviada. E se ela começar a falar, ou ele, e aqui não é ele ou ela, tá? Mas se o outro começar a falar muita coisa, você fala assim, amor, me perdoa. Eu acho que é melhor a gente conversar daqui a 5 minutos. Aí você ajoelha e ora. Aí você volta, vamos conversar de novo? Não deu certo? Amor, vamos conversar daqui 1 hora? Ainda não tá legal. E eu não tô tranquilo com isso. Eu quero que a gente converse na boa, tranquilo. Amém? Amém. Vamos lá, ó, vou orar. Aí você vai, depois você vai. Vamos conversar agora? Se em 365 dias isso não mudar, aí a gente ora mais, faz um jejum, né? Sei lá. Mas vai passar. Por que vai passar? Porque a oração tem esse poder de mudar o seu coração. Lembra que eu falei da proposta da briga, quando você está de mal com alguém? Digamos que o Maurício me magoou, tá repreendido. O Maurício falou uma coisa, pô, fiquei triste pra caramba, tô bravo com o Maurício. Aí eu vou orar, falo, Deus, pega o Maurício, mata ele, Senhor. Aí tu fala, pô, não dá pra matar, né? Porque não é isso que o Senhor quer de mim. Se eu falo que eu tenho que amar, então não mata, vai, só quebra o tornozelo assim. Aí você fala, pô, não dá pra quebrar o tornozelo. Pô, Deus, me perdoa. Por que eu quero que o Maurício morra, né? Aí você já começa a pensar assim, ô Senhor, o teu Pai Nosso fala para o Senhor me perdoar como eu perdoo os outros, né? Se eu não perdoar o Maurício, você não vai me perdoar, né? E eu acabei de pecar também, caramba. Será que se eu orar para o Senhor quebrar a perna dele, vai quebrar a minha? Aí você já fica pensando assim, não. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim, abençoa o Maurício. Pronto, já mudou a oração. Eu te dou 1 hora de oração para a sua oração não mudar. 10 minutos de oração para a sua oração não mudar. Porque ela muda. Você não imagina, você está chegando para o pai dessa pessoa e está falando assim, ó, maltrata ela. Tem como você continuar orando por isso? Será que se você chegar para quem aqui é casado ou namora, enfim, você chegar para o pai dessa pessoa e falar assim, ô, tua filha é folgada, hein, cara? Malandro. Olha, eu queria dar-lhe uma no meio da... Tem como você fazer isso? O que o pai dela vai fazer contigo? Quem tem filha aqui? Se o namorado da tua filha chegasse pra tu e falasse assim, cara, tô com uma vontade de dar um murro na tua filha, o que tu ia fazer, ô Vitor? Né? Chegasse lá no Valtemir, vou pegar teu filho, vou dar um caibro na cabeça dele, mano. Se tu não me segurar agora, eu vou lá agora bater nele. O que tu vai fazer? Não vai fazer. E aí você muda. Porque antes de ser sua esposa, seu irmão em Cristo, ela é filha de Deus. E a gente canta, tem ciúme de mim. E se Deus tiver ciúme do outro, o que acontece se você chegar para ele e falar isso? Opa, ó. Que confirmou. O que acontece? Ele fala assim, Deus, ó, quero pegar teu filho na porrada. Aí vai ter que falar com o pai dessa criança aí. E o pai dessa criança é brabo. Não é? Então, que a gente possa exercitar a nossa vida em Deus e entender que nós precisamos ter consciência daquilo que Deus fez por nós. E que a gente não faz nada para que Deus mude aquilo que Ele fez por nós. Isso muda quem a gente é, porque a gente precisa ser mudado. Amém? Para terminar, vamos ler Efésios 1:3.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha só como Deus é maravilhoso. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já te abençoou. Já está liberado já. Não tem o que fazer. O que você fazer? Você tem que aceitar e viver nele. É isso. Porque já foi liberado. O que você precisa já está liberado. Amém? Efésios 2, versículo 8 a 9. Pois pela graça, aqui está escrito pelo seu jejum, aqui está escrito pelo seu tempo de oração, aqui está escrito pela quantidade que você passa sem pecar. Não, pela graça. Vocês são salvos. Vocês não serão salvos. Vocês são salvos. Por meio da... E isto o quê? Foi Deus que te deu. Isso é dom de Deus. Não para que ninguém se... Não é para você falar, olha só o que eu fiz, agora eu mereço o céu. Você não merece, irmão. Foi Jesus que deu para você. Amém? Efésios 4, do 11 ao 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Então, qual que é a intenção de Deus ter encontrado você, Ele te salvou, Ele te equipa, Ele te dá dons, para que você aumente o corpo de Cristo. E isso não é para o pastor, para o profeta, é para você. Esses 5 dons ministeriais, Deus deu para mim e Deus para você. Título é uma coisa, dom é outra. Dom Deus dá para quem Ele quer, como Ele quer. Aqui existem pastores, aqui. Não é quem faltou, é quem está aqui. Pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos. Aqui. E quando que a gente vai crescer? Quando que os santos serão edificados? Quando os pastores, os mestres, os apóstolos, os evangelistas, os profetas daqui agirem segundo aquilo que Deus deu para cada um. Então você é profeta? Profetiza. Você é mestre? Ensina. Você é pastor? Pastoreie. Você é apóstolo? Leve a palavra do Senhor. Você é evangelista? Pregue o evangelho de Jesus. E não é para quem não está aqui, é para quem já está aqui. Deus já te deu. Agora você precisa executar, corresponder àquilo que Deus já te deu. Amém? Pergunta: você vive como um mendigo espiritual tendo uma herança eterna? Você tem vivido como um mendigo espiritual tendo uma herança eterna? Pergunta. Pergunta 2. Como a unidade do corpo tem sido priorizada em suas atitudes? Como a unidade do corpo tem sido priorizada em suas atitudes? E 3. Você está devidamente revestido da armadura para os ataques modernos? Para as falsas doutrinas? Para os falsos mestres? Amém ou não amém? Então, a partir de agora, a partir de agora não, né? Mas mais do que nunca, vocês estão habilitados, cientes daquilo que Deus tem falado através das escrituras dele e continuam tendo todos os domingos para que você possa agir dentro daquilo que Deus tem feito em você. Existem pessoas lá fora que precisam daquilo que você tem, Jesus Cristo. Então, aqui é um momento da gente lembrar, da gente se fortalecer como corpo, da gente nutrir da palavra de Deus. E quando você for lá para fora, você continuará na sua vida com Deus sendo nutrido e aí alcançando aqueles que Deus quer encontrar também. Todos nós aqui somos missionários na mão de Deus. Existe um campo missionário para cada um. Vitor, você trabalha onde? Qual o nome da empresa que você trabalha? Tem um monte de gente que precisa conhecer Jesus lá, sabia? E você está lá. As pessoas vão olhar para o Vitor e vão falar: caramba, existe um crente lá, preciso conversar com ele.
Estou passando por uma necessidade. Caramba, preciso de uma palavra de consolo. Vou conversar comigo. Luiz, qual que é o nome da sua empresa? Tem um monte de gente precisando de Jesus lá. Ah, mas eu sou aposentado. Ah, mas eu não estou em casa. Não tem problema. Você tem um Instagram, você tem um YouTube, você tem um WhatsApp. Se você quiser, você alcança 1 milhão de pessoas. Manda mensagem, irmão, estou orando por você. Cida, tem um monte de mulher que vai lá falar com você que precisa de Jesus. E elas esperam essa mensagem vinda de você. E Deus te deu essa mensagem. E não deu para outra pessoa, deu para você. Deu para você, deu para você. A resposta para as mazelas de toda a humanidade estão através de Jesus Cristo, que atua em nós. Nós precisamos falar do amor de Deus. E essas pessoas vão nos buscar. Elas já estão nos buscando. Nós precisamos corresponder a essa mensagem do Evangelho de Jesus. Não é com legalismo, não é com ritual, é com Jesus Cristo, com a vida de Jesus, que transforma você e vai transformar mais pessoas ainda, em nome de Jesus. Amém?